Livro dos Salmos, o Salmo de número 110, nos diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder com santos ornamentos. Como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Vamos orar? Deus santo e bendito, graças te rendemos, Senhor, pela tua palavra. Que bom, Senhor, e que privilégio nós temos de termos a tua voz registrada, Senhor, em palavras, de maneira que nós somos agraciados em ouvir o que o Senhor tem a nos dizer e nos encantarmos com essas palavras, e em especial, Senhor, nesse momento que nós estamos diante de Ti com essa palavra aberta, te pedimos que o Senhor esclareça nossas mentes, abra o nosso entendimento para que possamos entendê-la, Senhor, mas também nos dá um coração disposto, sincero, para ouvir a Tua palavra com alegria. Fala conosco nessa manhã, meu Pai, é assim que nós te oramos. Amém. Não há um único centímetro no universo que Deus não possa declarar que é dele. Assim dizia Abraham Kuyper. Essa é uma das doutrinas basilares da teologia reformada. Jesus é um rei soberano que domina todos os cantos do mundo. Todo o universo é dele e o seu domínio é eterno e soberano. Mas é interessante, meus irmãos, como vez ou outra a Igreja de Cristo ela é assaltada por outras doutrinas e nós ficamos na dúvida se isso é verdade. Por exemplo, naturalmente nós cremos num negócio chamado dualismo, porque nós achamos que de alguma forma Deus disputa com Satanás o controle do mundo. Já notou? A gente fica pensando de repente que ele fica disputando as almas no tapa com Satanás, e se brincar, Satanás está até ganhando, porque tem mais gente no inferno do que no céu. Então a gente fica pensando, será que a gente não está elevando Satanás a um patamar maior? Nós estamos rebaixando a Deus e dizendo que ele não é soberano, que ele não tem poder, que ele não pode governar sozinho e que ele não pode subjugar os seus inimigos. Uma outra doutrina é o chamado deísmo. E o teísmo, meus irmãos, faz uma coisa interessante. Ele diz: Deus criou todas as coisas, deu corda e soltou. A criatura ele até pode ser, mas controlar, parece que ele não controla muito, não. Isso ficou muito conhecido 20 anos atrás, lá nas Torres Gêmeas, quando se falou sobre aquele assunto. Isso no Brasil ganhou espaço com o chamado teísmo aberto. E dizia: não, Deus não sabia que aquilo ia acontecer não, senão ele tinha evitado. Ele nem sabia que foi pego tanto de surpresa quanto nós. Ele nem sabia que os aviões iam bater. Então note que de alguma forma parece que a gente fica tentando o tempo inteiro tirar o controle da mão de Deus e colocar um pouquinho de controle na nossa mão. Porque isso, meus irmãos, nos torna frágeis demais. Nós nos tornamos frágeis demais quando nós descobrimos que Deus controla todas as coisas. Mas não é assim que a Escritura nos ensina. Ele nos mostra um Deus plenamente soberano que controla todos os detalhes do mundo. E por isso mesmo, meus queridos, dentro do meio pentecostal, por exemplo, arminiano, olha a dificuldade. Deus controla o universo, move estrelas do lugar, controla a galáxia, mas não mexe com o coração de um pecador miserável. Esse coração ele é autônomo, funciona sozinho. Deus não tem controle sobre os corações. Já notou como é absurdo pensar assim? Nós tentamos o tempo inteiro tirar o controle da mão de Deus, o controle da mão de Cristo. Mas na verdade as Escrituras nos mostram, meus irmãos, que Ele tem domínio eterno sobre tudo que existe. E é esse salmo, meus irmãos, que vai nos mostrar exatamente sobre isso. Ele tem o controle eterno, Ele tem o domínio eterno. O salmo de número 110, meus irmãos, é uma pérola no meio dos salmos. Esse com certeza é um dos salmos que tem a maior quantidade de doutrinas a respeito de Cristo, de todo o saltério. É um salmo de Davi, mas é interessante que não é sobre Davi. É um salmo de Davi, mas não fala em nenhum momento sobre ele, não é sobre ele.
É tanto que quando nós olhamos para esse salmo, nós ficamos com um grande problema nas mãos, porque nós esperamos que esteja falando alguma coisa a respeito do próprio reinado de Davi, ou alguma coisa que diga respeito a nós, mas o salmo é completamente direcionado ao Messias. Esse é um salmo messiânico, mas dentre todos os salmos messiânicos, esse é o maior de todos os salmos messiânicos. Porque todos os salmos messiânicos, quando nós vamos olhar, tem alguma coisa relacionada, ou tipologicamente, ou analogicamente, a Davi, ao seu reino. Tem alguma coisa a ver sobre o que Davi está passando e como isso se aplica a Cristo. Aqui não. Aqui Davi é um mero espectador. Davi aqui é chamado de um profeta. É assim que Pedro se refere a ele lá no capítulo 2 do livro de Atos. Davi aqui está falando sobre outra pessoa. É tanto que o texto, meus irmãos, nos traz um salmo de entronização. Como um rei pode cantar a entronização de um outro rei? Porque o texto já começa no versículo 1 nos dizendo que esse rei tem um senhor. Está vendo aí? Que Deus falou para o senhor do rei. Davi está dizendo, existe um rei que é maior do que eu. É interessante, era o filho dele, mas ele diz, esse rei é maior do que eu. De forma que esse salmo, meus irmãos, fala sobre Cristo, sobre o seu papel, sobre a sua obra. E por isso mesmo ele é extremamente utilizado no Novo Testamento. Para os irmãos terem uma ideia, ele tem mais de 27 citações no Novo Testamento só dele. Só no livro de Hebreus você vai ter 10 citações no Salmo 110 falando sobre Cristo. E o tempo inteiro o autor aos Hebreus fica mostrando de como Cristo é superior a tudo e a todos, justamente usando o Salmo de número 110 como base. Mas na forma como Davi escreve esse salmo, mostrando como o Senhor é um rei incomparável, meus irmãos, é interessante ver como ele prega o evangelho de uma forma muito bonita. Esse salmo tem uma estrutura que nós chamamos de estrutura quiásmica. É uma estrutura onde ele começa e termina as pontas do salmo com o mesmo assunto. Se você prestar atenção, no versículo número 2, ele começou lá dizendo que o Senhor domina entre os seus inimigos. E quando você chega lá no versículo 6, ele está esmagando os seus inimigos. Está vendo? Mas não só isso. Se você prestar atenção, o versículo número 3 fala sobre o dia do seu poder, o dia em que ele vai manifestar todo esse domínio. Mas se você for lá para o versículo número 5, você tem lá o dia da sua ira, o dia em que ele vai manifestar esse poder. De forma que o salmo todo converge para o versículo número 4. Ele é um rei sacerdote. De forma que nesse salmo, meus irmãos, nós temos os 3 ofícios de Cristo. Cristo aparece na sua completude. Ele aparece como um profeta, no versículo número 2. Ele aparece como um rei, versículos de 1, 3, 5 e 6. E ele aparece como sacerdote no versículo de número 4. Profeta, sacerdote e rei. De forma que esse salmo, meus irmãos, é uma profecia, é um oráculo. E nós somos conduzidos para um lugar que nós nunca imaginaríamos chegar. Esse salmo, na verdade, ele é uma palavra do próprio Deus, numa conversa que ele teve com Jesus. De forma que do versículo 1 ao versículo 4, é essa conversa que aconteceu lá na eternidade, somente dentro da Trindade. É como se nós fôssemos transformados numa mosquinha para ouvir uma conversa particular que Deus Pai teve com o seu Filho lá na eternidade e nas promessas magníficas que esse Pai faz para esse Filho. De forma que os versículos 5, 6 vão em diante, vão na verdade nos dar as consequências dessas promessas que ele fez para o seu Filho. Basicamente, ele vai nos mostrar, meus irmãos, de como o Senhor é poderoso e domina e governa todas as coisas. E que Jesus Cristo é esse Senhor Rei poderoso. Que Ele tem domínio eterno sobre tudo, de forma que aquele será apresentado de forma gloriosa, não em humilhação, mas a visão aqui que Davi possui é uma visão do último dia, do dia em que Cristo há de retornar nos céus. É o dia da segunda vinda de Cristo. O Senhor de Davi é apresentado aqui com todas as qualidades para nos mostrar, meus irmãos, que ele tem domínio eterno. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos agora pela manhã, o domínio eterno de Cristo. Como ele se apresenta aqui no texto? Primeiramente, ele se apresenta como o Rei exaltado, versículos de 1 a 3.
Note que o início do Salmo, do versículo 1, é a apresentação da conversa. E ele apresenta dois personagens que estão conversando. Primeiro ele diz, disse o Senhor. E se você olhar aí, Senhor é todo com caixa alta, todo em letras maiúsculas, para apresentar o Deus de Israel. Isso aqui é Yahvé. Ele está dizendo que o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, está tendo conversa com outra pessoa. E a outra pessoa diz, é o meu Senhor. E aí, meus irmãos, Pedro pega essa ideia lá no texto de Atos e diz, isso aqui não é Davi, não é Deus falando com Davi, não é Deus dizendo a Davi, porque Deus jamais disse para alguém que essa pessoa se assentaria à direita dele, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. O autor aos Hebreus vai falar a mesma coisa, lá no capítulo 1, ele vai dizer, nem há anjos, jamais Deus disse, se assenta à minha direita. Deus não abre exceções e não divide o seu reino com ninguém, ele governa sozinho. Mas do nada, também Pedro vai nos lembrar, de que como não se refere a Davi, se refere na verdade a outra pessoa que Davi considera como maior do que ele. O Salmo, então, meus irmãos, é uma referência a Jesus Cristo nessas promessas magníficas que o próprio Pai vai fazer para Jesus Cristo. Então, nós dizemos aqui que é o Deus Pai dizendo para o seu Filho. E o que é que ele diz? Ele dá 3 promessas aqui, dos versículos de 1 a 3 ao seu Filho. A primeira promessa é que ele derrotaria os seus inimigos. A segunda promessa é que ele ampliaria esse reino, no versículo número 2. E uma última promessa é que ele daria a esse rei um exército vitorioso, versículo de número 3. Por isso que o versículo número 1 começa dizendo assim, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrados dos teus pés, ou debaixo dos teus pés. É impressionante, meus irmãos, porque nós vamos ver João vendo isso, nós vamos ver Estevão vendo isso, Cristo ou assentado ou em pé à direita de Deus, ele tem o controle. No momento que ele é assunto aos céus, ele se coloca como governador de todo o universo, de maneira que um homem agora é elevado à maior de todas as posições no universo. Ele governa tudo que existe, mas mesmo sendo governador de tudo que existe, ele tem inimigos. E a promessa que Deus faz para ele é de que todos os inimigos de Cristo estariam debaixo dos seus pés. Algumas versões traz estrado dos seus pés ou escabelos, o que é um nome mais estranho ainda. Não é nada muito estranho, é porque todo trono tinha um banquinho embaixo, uma escadariazinha, onde se colocava os pés. Era ali onde colocava os pés. Então ele estendia os pés em cima. Então ele está dizendo, você vai reinar e eu vou fazer com que os seus inimigos estejam ali debaixo dos teus pés. Eu vou humilhá-los. O Senhor, meus irmãos, será vitorioso e plenamente vitorioso sobre tudo que existe. Todos os que se levantam contra ele, Satanás e o mundo como um todo, serão por todos vencidos por ele. O apóstolo Paulo vai dizer que o último inimigo será a morte, mas ele vencerá a todos. E o próprio Pai garante isso. Veja, quem está garantindo é o Todo-Poderoso. Quem garante a vitória? Diz, o Todo-Poderoso disse, eu vou te dar toda a vitória que você merece. Diante de tão grandiosa vitória, meus irmãos, ele nos mostra que essa vitória do Senhor se estenderia no versículo de número 2, governando todos esses inimigos. No versículo número 2, ele diz, o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder. Isso aqui é um reflexo direto do Salmo de número 2, que diz que também de Sião viria o cetro do poder. Esse cetro, meus irmãos, tinha sido prometido lá no finalzinho de Gênesis, no capítulo 49, quando Abraão, prometendo e dando bênçãos para os seus filhos, disse a Judá que o cetro jamais se apartaria daquela casa, jamais se apartaria da família de Judá. E Jesus, como filho de Judá, Jesus como leão da tribo de Judá, possui o cetro poderoso. E no Salmo 2 é um cetro de ferro que rege as nações. O Senhor, então, meus irmãos, amplia esse reino aqui no versículo número 2, dizendo que de Sião viria aquele que iria governar o mundo. De Sião, do lugar onde Davi reinava,
de Sião, de dentro da família de Davi, como o Senhor prometeu lá em 2 Samuel, capítulo número 7. De Sião viria o filho de Davi, que reinaria sobre o mundo inteiro. Nesse sentido, meus irmãos, ele reina governando sobre os seus inimigos, porque assim diz o Senhor: domina entre os teus inimigos. O Senhor mantém aqueles que são os inimigos dele debaixo dos seus pés, e ele controla e ele governa a todos. Mas o versículo número 3, queridos, é especial, porque é a hora que a gente entra na história. Eu e você, a gente entra no versículo número 3. Porque no versículo 3 ele diz assim: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo. Finalmente um exército aparece aqui, notou? Porque do início o Senhor disse: eu prometo para você, você vai ser vitorioso, eu vou pegar os seus inimigos e colocar debaixo dos seus pés, e você será um rei eterno, grandioso, e vai governar sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre os seus inimigos. E do nada, agora que aparece um exército, é porque ele não precisa de um exército para ganhar, meus irmãos. Esse exército aqui é diferente. Aqui a imagem, queridos, que ele traz é a imagem lá do livro de Juízes, quando Débora canta ao Senhor dizendo que o teu povo se apresenta voluntariamente para a batalha. É um povo que vai lá por livre e espontânea vontade, que se coloca, é Deus dando de presente ao filho o seu próprio exército. Eu e você somos um presente que o pai dá para o seu filho, e ele deu um belíssimo exército aqui, todos apresentando-se voluntariamente para guerrear, mas ninguém está vestido para a briga. É estranho, porque o texto diz assim: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, no dia que o Senhor for manifestar a sua vitória plena, não no dia que Cristo estiver voltando, no dia que Ele estiver voltando, que for manifestar o seu poder, o povo vai se apresentar com santos ornamentos, ou na beleza da santidade, algumas versões trazem. Com santos ornamentos. Se esperava que a gente aparecesse lá como guerreiro, né? Todo mundo vestido, com armadura, a gente vai brigar por Jesus. Mas, não, meu filho, você não precisa não. A gente não vai guerrear coisa nenhuma. A nossa vitória é porque o nosso rei ganha sozinho. E olha que incrível, meus irmãos, olha a roupa que a gente aparece. E quando ele fala de santos ornamentos, ele está dizendo que nós vamos nos apresentar com roupas de sacerdotes, com mantos de linho fino. É impressionante, porque lá no livro de Apocalipse é assim que o povo de Deus se apresenta. Ele olha uma grande multidão vestidos de vestiduras brancas de linho finíssimo, e é branca porque eles a alvejaram no sangue do Cordeiro. O próprio Cristo providencia a santidade com a qual o povo de Deus se apresenta. Ele olha para esse povo e vê esse grande exército, mas é um exército de sacerdotes. Como muito bem Pedro resgata lá na sua carta, dizendo que nós somos nação santa, nós somos sacerdócio real, nós somos um povo santo que somos sacerdotes. É um povo, um exército de sacerdotes, se apresentam diante dele, pipocam por todos os lados. Olha a expressão final, ele diz assim: eles são como orvalhos emergindo na aurora, como jovens. É como que dizendo, no momento em que raiar a glória do Senhor no mundo, os santos ficam pipocando de tudo quanto é lugar, como aparece orvalho em tudo quanto é canto, como jovens. Ele diz: o Senhor, quando vier, glorioso, um rei majestoso, nos leva agora a pensar que nos fará um reino de sacerdotes, vitorioso sobre todos os seus inimigos. Nós, como igreja, queridos, deveríamos manter sempre essa imagem diante dos nossos olhos, jamais nos esquecermos disso, porque nós precisamos entender na presença de que nós estamos. Nós não podemos achar que estamos na presença de qualquer um. O Senhor é um rei soberano e eterno, nós deveríamos nos rebaixar diante dele. Nós deveríamos nos colocar, meus queridos, como súditos, ajoelhando-nos na sua presença. É interessante porque às vezes nós pensamos que na presença do Senhor, por ter fartura de alegria, isso corresponde imediatamente à irreverência, mas não são as mesmas coisas. Estar feliz tem que trazer consigo reverência. Nós estamos na presença de um Deus que é fogo consumidor. Jesus nos ama, mas Ele é rei, e nós não nos apresentamos diante dele de qualquer maneira, notou? Nós somos convidados a que nos rebaixarmos
abaixar a Ele, a colocarmos-nos como súditos dEle e contemplarmos a grandeza gloriosa do nosso Rei soberano Jesus. Ele é imenso. Mas, meus irmãos, o texto continua a nos falar sobre esse domínio eterno de Cristo, e além de nos ser apresentado como Rei exaltado, versículos de 1 a 3, ele nos é apresentado como o sacerdote eterno, versículo de número 4. A conversa continua, meus irmãos, e nós temos no versículo 4 a segunda parte do oráculo de Deus para Jesus Cristo. No primeiro momento ele manda que Jesus espere, porque ele será rei supremo sobre todas as coisas que existem. Ele já reina, mas ele derrotará todos os seus inimigos. Nesse segundo momento é uma declaração direta para Jesus Cristo, Deus Pai falando sobre como esse Messias deveria se apresentar também como um sacerdote. Mas só que o tom muda, porque se você prestar atenção, o versículo 1 disse que o Senhor disse a Jesus Cristo, mas no versículo número 4 ele diz: o Senhor jurou. Essa expressão, meus irmãos, dá muito maior peso para o que vai acontecer aqui. É como que dizendo, as palavras lá são certas, mas aqui é duplamente certo o que vai acontecer. Quando o Senhor se interpõe em juramento, meus irmãos, é para dar a certeza absoluta que o que ele disse que vai fazer, ele realizará. Por isso aqui ele dá uma dupla confirmação de que Jesus seria um sacerdote. O texto nos diz: e o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. E eu quero que você note que ele não só jura, mas ele confirma dizendo que não vai se arrepender. Mas é possível que ele faça isso? Sim, ele já fez. O Senhor mudou a família lá no livro de Samuel, porque Eli era um sacerdote na época que Samuel ainda era criança, mas não soube cuidar dos filhos, e os filhos se desviaram e eram ímpios, filhos de Belial. E por conta do pecado de Eli, o Senhor resolveu que iria tirar a família de Eli do sacerdócio, que o Senhor não iria permitir que ele ia continuar, de forma que quando nós chegamos no reinado de Davi, vem uma outra família e assume o lugar da família de Eli. Ou seja, Deus pode tirar sacerdotes do seu sacerdócio. Mas aqui ele confirma com todas as letras: eu jamais vou me arrepender de colocar esse sacerdote no lugar. Eu vou transformar esse rei num sacerdote. Mas nós temos um problemão aqui nas mãos. E o problema é que para ser sacerdote tinha que ser da família de Levi, mas o rei seria da família de Judá. Como pode ser um rei e um sacerdote ao mesmo tempo, já que são de famílias distintas? Eles não podem ser a mesma coisa. Não dá para ser rei e sacerdote ao mesmo tempo. É por isso que o autor bíblico diz que ele é um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí, meus irmãos, o autor aos Hebreus gasta 3 capítulos só para falar sobre isso aqui. Ele diz: ele não é um sacerdote qualquer, ele é um sacerdote para sempre, porque ele é o sacerdote e ao mesmo tempo a oferta. Enquanto os sacerdotes precisam fazer ofertas por si mesmo, esse sacerdote não precisa, porque ele é plenamente santo desde o seu nascimento. E ao oferecer a si mesmo como oferta, ela não precisa ser repetida todo ano. Pelo contrário, é uma oferta eterna que não precisa ser repetida. Mas ele tem sim um sacerdote, porque ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, meus irmãos, é uma figura estranha que aparece lá no livro de Gênesis. Após Abraão ter vencido uma série de reis, do nada aparece um camarada chamado Melquisedeque. E tem 2 informações sobre Melquisedeque rapidamente. Ele diz assim: Melquisedeque era rei de Salém. Salém, meus irmãos, ou Shalom, que é paz, é uma referência direta à cidade de Jerusalém. Então ele era rei de Jerusalém antes mesmo de Davi existir, ou pensar que se existisse. Na época de Abraão existia uma cidade chamada Salém, que depois veio a se chamar Jerusalém, e aí ele já era rei de lá. Mas não só isso, o texto diz que ele era rei de lá, mas ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Um rei que ao mesmo tempo era sacerdote. O autor aos Hebreus pega essa informação e dizendo: está vendo? Não é segundo a ordem de Levi, ele é sacerdote segundo uma ordem muito anterior a Levi.
Porque Levi vai aparecer muito depois, mas ele é conforme a ordem de Melquisedeque, que você não tem informação quem é o pai, você não tem informação quem é a mãe, você não tem informação quando ele morreu, você não tem informação sobre mais nada, e ele pega esse silêncio e diz, porque o nosso sacerdote é eterno, não teve nem começo e nem teve fim. Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E é interessante que quando você vai lá para o livro de profeta Zacarias, meus irmãos, em determinado momento soube que viria uma oferta para Jerusalém, e o Senhor disse para Zacarias, intercepte a oferta. E Zacarias corre, o Senhor dá até o endereço, vá na rua fulana de tal, encontra fulano lá na casa de ciclano, chega lá e vai encontrar a oferta. O pessoal estava trazendo a oferta para Jerusalém, e ele chega lá na hora que a oferta chega. E o que é que ele queria? Ele queria prata e queria ouro. O Senhor mandou que ele pegasse prata e ouro. Ele disse, vá lá, tome da oferta, prata e ouro, e você vai construir duas coroas, mas de forma que essas duas coroas se encaixem. Você vai construir uma coroa de ouro e uma coroa de prata que vai se encaixar. Ficaria bonito, não ficava? Eu sei que tem alguns anéis assim, né? Encaixado uma coroa na outra. Ele disse, agora quando você fizer essa coroa, você vai chamar o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e vai coroar o sumo sacerdote. Que coisa estranha, porque naquela época existia tanto um rei, um governador, que era Zorobabel, que inclusive é descendente de Davi, que estava governando Israel naquele momento, sob o poder ainda da Síria, mas estava governando naquele momento, era para ser coroado Zorobabel. Mas ele disse, não coroa Zorobabel não, você coroa Josué. E sabe o que é interessante também? É que o nome Josué em hebraico é o mesmo nome para Jesus. É o mesmo nome. Ele tinha o nome de Jesus. E ele faz assim, coroe esse homem, coroe o sumo sacerdote, coroe Josué como um rei. E em seguida ele diz, e vai aparecer um homem chamado Renovo. Vai surgir alguém que será um renovo, e ele vai juntar os dois ofícios. Vai aparecer alguém mais à frente, diz Zacarias, que receberá essa coroa de prata e ouro, que vai juntar como um rei e um sacerdote um único ofício, porque, meus irmãos, Cristo é grande demais para caber numa única representação. Por isso ele é dividido em ofícios, para que eles pudessem representar a complexidade de Cristo. Mas quando Cristo aparece, ele diz, será um só. Ele será o profeta de Israel, ele será o rei de Israel, ele será o sacerdote de Israel. Cristo é o cumprimento dessa promessa que o Pai fez para ele. Ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós temos um rei sacerdote, e porque ele é, meus irmãos, esse sacerdote, nós podemos nos alegrar porque ele nos garantiu a entrada eterna no seu reino. Nós que antes éramos inimigos, opositores ao Senhor, fomos salvos e resgatados pela obra magnífica desse sacerdote. Ele que apresentou a oferta perfeita, ele apresentou a si mesmo como oferta perfeita, e ao apresentar-se, meus irmãos, ele nos redimiu, e nessa sua redenção nos possibilitou nos tornarmos igualmente reino de sacerdotes. Nós nos tornamos sacerdotes juntamente com ele, exatamente por causa dessa obra. Nós somos convidados a nos alegrar na presença desse rei, que nos constituiu um reino de sacerdotes pelo seu sacerdócio. O domínio eterno de Cristo se apresenta como um rei exaltado, como sacerdote eterno, e por último, como conquistador vitorioso, versículos de 5 a 6. Os versículos de 5 a 6, meus irmãos, são consequências diretas dos versículos de 1 a 3. Por isso eles são desdobramentos. Eles não fazem mais parte do oráculo, são desdobramentos. E por causa desses desdobramentos, meus irmãos, quando nós lemos os versículos 5, 6 e 7, a gente fica meio assustado, porque a gente não costuma olhar para Cristo com esses olhos aqui. A gente gosta de olhar para um Jesus que é bonitinho, rostinho afilado, meio afeminado, não é? Com uma barbinha compridinha, com o cabelinho partidinho no meio,
Não é aquele negócio bem delicadozinho, já vi que os dedinhos dele até fininho, né? Aquela coisinha. A gente gosta de ver um Jesus meio assim, tão mocinho, frágilzinho, não é? Não, meu irmão, ele não é apresentado assim. A Bíblia não apresenta Jesus assim. Pelo contrário, a imagem que nós temos a partir do versículo número 5, ela é tão pesada que eu diria que é para maior de 18 anos. Se isso aqui for transformado em filme, criança não pode ver um negócio desse não. O negócio é sério aqui. O texto nos mostra agora o Senhor se levantando para governar. Isso aqui, meus irmãos, é a imagem do último dia. E é impressionante porque às vezes nós não pensamos nisso. Mas quando a igreja diz Maranata, ora vem Senhor Jesus, ela não está simplesmente dizendo Senhor, venha salvar o seu povo. Ela está dizendo Senhor, venha executar os versículos 5, 6 e 7 do Salmo 110. Nós não só clamamos para o Senhor vir tirar a sua igreja do sofrimento, mas nós clamamos para que o Senhor venha punir os seus inimigos. Porque o mesmo povo de branco, vestido como sacerdote, lá no livro de Apocalipse, se apresenta na presença do Senhor, e o anjo pergunta, você sabe quem são esses? João diz, sei não, quem é esse povo? Aí ele fez, são os que vieram da grande tribulação. Eles estão clamando de dia e de noite, dizendo, Senhor, até quando o Senhor não vingará o nosso sangue? Que oração estranha, não é? Mas o povo no céu, santo, ora dizendo, Senhor, até quando o Senhor vai deixar os inimigos do Senhor fazerem o que bem entendem? Até quando, Senhor? E Deus não chega e diz, gente, para com esse coração rancoroso, tem amor no coração, eu ensinei a vocês. Ele não diz isso não, ele diz, fica esperando só mais um pouquinho, porque vai chegar a hora em que o rei vai aparecer, e quando o rei aparecer, ele dominará os seus inimigos. E mais à frente no livro de Apocalipse, no momento em que Cristo for se apresentar para reinar e julgar os homens, adivinha quem ele chama? O texto nos diz que ele chama todos os seus filhos para olhar. Nesse momento, os versículos de 5 e diante, nós somos uma plateia só para observar. Nesse momento é quando o povo de Deus é retirado da terra e conduzido e recebido por Jesus nos ares, enfileirado para contemplar a justiça do Rei eterno. Ele vai se mostrar vitorioso. Mas olha o que ele vai fazer, versículo 5. O Senhor à tua direita. Está vendo? Ele ainda como Senhor governante, lá que foi prometido no versículo número 2. Ele vai se levantar e diz, no dia da sua ira. Lá em cima é chamado de o dia do seu poder. Mas agora, meus irmãos, agora é o dia da sua ira. E esse texto, meus irmãos, aponta diretamente para o capítulo 6 de Apocalipse, que fala exatamente com essas palavras. É o dia da ira do Cordeiro. Ele que foi oferecido por séculos para que as pessoas não passassem por esse momento, mas que foi rejeitado por séculos por esses inimigos. O cordeiro rejeitado agora vai rugir como um leão no dia da sua ira. E o que é que ele vai fazer? Esmagar reis. Não, o texto não diz que ele vai derrotar reis. Está vendo? Ele não diz assim, ele vai humilhar mais ou menos reis. Ele diz, ele vai esmagar. A imagem, meus irmãos, é que aparece lá em Malaquias. O Senhor esmagará cabeças por toda a terra. É o Senhor pisando em cima de cabeça, como quem pisa em cima de melancia, e explodindo essas cabeças enquanto anda, a tal ponto de que o Senhor, meus irmãos, mancha a sua veste de sangue lá em Apocalipse, e ele aparece vestido de sangue e diz, mas não é mais o sangue dele, agora é o sangue dos seus inimigos, e ele vem a cavalo, e o texto nos diz que tem sangue até a altura do estribo do cavalo dele, é dessa fundura, meus irmãos, ele diz, é o sangue dos seus inimigos, ele veio agora com os olhos vermelhos de ira para se livrar daqueles que o ofendiam. Não se enganem, ele virá de forma poderosa, governando. E por isso que o texto diz que ele mira num grupo em específico, está vendo? Ele mira na liderança. Ele mira na liderança. Isso aqui é um reflexo direto do Salmo número 2, versículo 12. Ó reis, sede prudentes.
Ele diz: presta atenção, vocês que são investidos de autoridade, que ficam se levantando contra Cristo e contra a sua igreja. Presta atenção, vocês que são investidos de autoridade, que ficam criando leis e formulando leis e aplicando leis contrários à natureza da igreja. Cuidado, porque vocês deveriam aprender que vocês têm que beijar o filho para que ele não se irrite. Só que aqui não há mais tempo para beijar o filho. A ordem lá é: preste atenção no que vocês estão fazendo. Aqui é o Rei glorioso chegando e dizendo: já chega de leis injustas, já chega de governantes tiranos, já chega de maltratarem a minha igreja, já chega de se oporem a mim. Ele diz: ele veio para esmagar reis, sem fazer força. Não precisa de muita coisa. Você ficou assistindo a novela da Record, não foi? Aí estava lá o anticristo fazendo guerra, juntando aquela coisa todinha. Eita, tá vendo? Dá nisso. Os crentes estão assistindo tantas novelas que estão se recitando a novela agora. Não é daquele jeito não. Ele vem com muita facilidade. É como se ele estivesse passeando no versículo 6. Ele faz assim: ele julga as nações. Pela primeira vez na história da humanidade haverá plena justiça. Pela primeira vez a justiça vai ser feita. E no momento que ele vem aplicar a sua justiça, ele diz: e ele enche a terra de cadáveres. Que imagem terrível, não é? Que coisa terrível. A gente não gosta de pensar em Jesus assim. Mas uma terra cheia de corpos, porque ele os estendeu. E o texto continua dizendo: e ele esmagará cabeças. É como se ele estivesse passeando, está vendo? Sem fazer muito esforço. Ele vai andando e pisando, do mesmo jeito que o Pai disse no versículo 2. Os inimigos vão ficar debaixo dos teus pés. Você vai pisar por cima deles. A imagem, meus irmãos, de cabeças por toda a terra não é necessariamente explodindo crânios, mas é cabeça, porque ele disse lá em cima reis. Ele vai esmagar reis, autoridades, cabeças. A começar pela cabeça principal, porque a Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno, e que por trás de toda a autoridade, rei, juiz, que seja contrário a Cristo e a sua igreja, existe Satanás com seu domínio, reinando também no mundo, tentando combater o reino eterno de Cristo. Mas da mesma forma como Satanás feriu o calcanhar de Cristo, Cristo há de esmagar a cabeça de Satanás. E todos aqueles que se juntaram como cabeças ao lado do cabeça principal, que é Satanás, serão igualmente esmagados por ele. Vitorioso, o Senhor promete vingança no dia final. E ele não se cansa de fazer isso. Porque o texto nos diz, versículo número 7, meus irmãos, que depois de fazer esse estrago todinho, você pode pensar assim: ele está morto e cansado. Não, meu filho. Ele criou o mundo inteiro. Você acha que ele vai ficar cansado por causa de uma briguinha dessa? O texto diz que ele passa num riacho, numa imagem parecida com a de Gideão lá atrás, toma um gole d'água, levanta a cabeça e continua andando. Glorioso, pleno, vitorioso, nem cansado, nem suou. Venceu todos os seus inimigos, pisou a cabeça de Satanás, esmoralizou todos os reis da terra, venceu todos os inimigos da igreja. O mundo precisa saber disso. O mundo precisa ouvir o evangelho de verdade, meus irmãos. Chega de dizer para as pessoas: ah, Jesus te ama, porque nesses dias eles vão descobrir que não amou. Chega de dizer para as pessoas: ah, você é especial para Deus, porque nesse dia você vai descobrir, essas pessoas vão descobrir que elas eram na verdade entulho por onde Jesus andou pisando. As pessoas precisam saber que elas têm que se render enquanto tem tempo. Porque o mundo, meus irmãos, é hostil a Cristo, é hostil ao Senhor.
E o quanto os homens se levantam contra Deus, eles acham que são capazes de derrotar o Senhor. Mas aí no Salmo 2, meus irmãos, Deus apresenta um bom humor fantástico, porque as nações se reúnem contra ele, e aí o texto diz, e o Senhor dá uma risada. Ele olha para todos os homens querendo destroçar o reino dele, ele faz, coitado. O mundo precisa saber disso, que eles precisam se render a Cristo, que eles precisam se render ao Senhor, enquanto eles têm tempo, porque num abrir e fechar de olhos, no ressoar da última trombeta, os céus se abrirão, e Cristo virá como Rei glorioso, cercado da miríade de anjos, e será rodeado pelo seu povo, vestido de branco, e esmagará os seus inimigos debaixo dos seus pés. Nós todos já fomos inimigos, mas fomos derrotados por ele. Ele pisou no nosso pescoço e a gente pediu arrego. A gente se rendeu para servi-lo como escravos. Diga isso ao mundo. Eles precisam saber que haverá um dia que não vai dar mais tempo. Eles precisam saber isso para ontem. Quando nós olhamos para esse Rei glorioso, meus irmãos, majestoso e poderoso, nós temos agora algumas reações que nós precisamos ter como igreja de Cristo. Como povo de Deus, ao contemplar um Jesus desse jeito, nós precisamos ter reverência na presença dele. Na presença do Senhor, assim, fartura de alegria. Mas a fartura de alegria não me permite fazer o que eu quero. Lá na carta aos Hebreus, da mesma forma ele diz, o Senhor nos abriu um novo e vivo caminho por meio de Cristo. Nós temos acesso ao trono do Pai, mas não se engane, ele não mudou. Ele ainda é o mesmo Deus que matou Nadab e Abiú por trazer fogo estranho. Ele ainda é o mesmo Deus que manifestou a sua santidade, matando pessoas que desonraram a sua presença, que foram irreverentes diante dele. E por isso, no mesmo capítulo que diz que o Senhor abriu um novo e vivo caminho, o autor aos Hebreus nos lembra de que ele é fogo consumidor. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. O Senhor nos convida a olhar para um Deus, meus irmãos, que não é nosso parça, que não é o cara lá de cima, que não é o nosso brother, é o Rei soberano sobre todo o universo. Reverência é necessária na sua presença. Curvem-se, ajoelhem-se, deite-se com a cara no chão. Ninguém que contempla a glória do Senhor ficou de pé para se alegrar. Todos disseram, ai de mim, e enfiaram a cara no chão. Quando a igreja de Cristo contempla a glória do seu Cristo, quando a igreja de Cristo contempla a santidade do seu Cristo, ela coloca-se no seu lugar, indigna de estar ali. Está na hora de nós retomarmos um Cristo glorioso para adorarmos também. Não só aquele que é nosso irmão, não só aquele que nos ama, que cuida de nós, mas que temos uma tremenda reverência. Temor ao Senhor, meus irmãos, é muito importante. O Senhor nos lembra agora que Ele é um Rei soberano. E como Rei soberano, nós temos que termos cuidado, rendermos aos pés dEle em reverência. Mas não só isso, querido, nós somos convidados a nos alegrar também. Nos alegrar porque nós antes éramos inimigos, mas por causa do sacrifício de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, nós temos o privilégio de estar na presença dEle. Nós não deveríamos passar pelas portas eternas do Senhor, mas o Senhor abriu o tabernáculo, porque logo assim que se chegava no tabernáculo, você tinha querubins anunciando, aqui é o Éden, vocês não podem retornar, vocês não são dignos daqui. Mas na morte de Cristo, Ele rasgou o véu de alto a baixo, para que nós pudéssemos ter acesso, meus irmãos, para que nós com reverência voltássemos para o Éden do Senhor, para o centro da sua presença, e encontrá-lo à tardinha para conversar. Que magnífico presente, meus irmãos. Esse nosso sumo sacerdote intercede por nós. Ele continua pedindo por nós, para que nenhum de nós se perca. Nós somos muito privilegiados. Por isso se alegre, porque o Rei glorioso também é um sacerdote eterno, que garantiu a cada um de nós o privilégio de habitarmos na sua presença. Sei nem se você já conseguiu chegar na frente do prefeito de Caruaru. Sei nem se você já conseguiu isso.
precisa se aperrear com isso não. Você vai estar na frente do Rei como convidado. Que coisa magnífica, que presente fantástico o Senhor nos garantiu. Mas nós temos ainda uma última reação ao reconhecermos esse Cristo. Nós precisamos avisar para o mundo o que está esperando por eles. Nós precisamos dizer para as pessoas o Evangelho de verdade. E o Evangelho de verdade não é sobre um Jesus molinho, frágilzinho, que fica dizendo: pelo amor de Deus, me aceite, me receba na sua casa, não deixe lá de fora não. Eu estou na porta batendo e vocês não querem me receber, me aceite, eu estou aqui do lado de fora, está frio. Ah, meus irmãos, pare de criar uma imagem de um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Ele é apresentado arrombando portas, metendo o pé na porta do inferno e tirando você lá, fedendo a enxofre ainda. É assim que ele é apresentado. Um rei poderoso, glorioso, vitorioso, guerreiro. O mundo precisa saber disso. Eles precisam saber que eles têm que parar com a rebeldia deles. Por isso, meu querido, saia por todos os lugares de Caruaru dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependam-se da rebeldia de vocês. Rendam-se a Jesus enquanto é tempo, porque brevemente ele rasgará os céus e irá esmagar os seus inimigos, e ai de você se estiver contado entre esses inimigos. Que sua macheza agora, sua brabeza agora, você vai gritar feito uma menininha debaixo de uma cama no dia que ele aparecer. Você precisa nesse momento se reconhecer pecador, rebaixe-se a Cristo, receba-o como seu rei, o seu Senhor, e talvez hoje ele tenha pena de você e te abrace como um filho. Nós precisamos dizer isso para o mundo, meus irmãos. Precisamos dizer porque eles estão caminhando em rebeldia e jurando que Jesus gosta deles. Quando eles descobrirem, será da pior maneira possível. Preguemos o Evangelho verdadeiro. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Eu sei que às vezes a igreja tem uma série de visões distintas sobre quem é Deus e seu governo, seu domínio eterno. Ah, mas ele governa tudo, mas os corações não. Ele troca o coração quanto mais entrar nele. Ah, mas ele governa tudo assim, ele criou as coisas, mas deixou as coisas andar. Ele fez: não cai uma folha de uma árvore. Tudo no mundo é governado pelo Senhor. Um cabelo da cabeça, graças a Deus isso me consola muito. Mas não cai um cabelo de uma cabeça se ele não deixar. Eu tenho a quantidade de cabelo que Jesus quer. Obrigado, Senhor. Não tem jeito. Ele controla as minúcias. Ele conhece todas as estrelas e as chama pelo nome. Não tem como ser diferente. Não, meus irmãos, não tem como ele estar disputando com Satanás. Ele vai pisar na cabeça de Satanás no último dia com uma facilidade imensa. Nosso Deus, ele é poderoso e soberano. Esse Deus a quem nós adoramos, meus irmãos, esse é o Deus do Salmo 110. Esse é o nosso Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.